Então, retomando os trabalhos, procederemos então na sequência ao interrogatório do acusado. Pode iniciar a gravação. Boa tarde, senhor Thiago Vieira. Tarde, eu mesmo. Vamos proceder então ao seu interrogatório em plenário do Tribunal do Júri, tá? Sou o juiz-presidente. Antes, advirto o senhor, tá, que o senhor não é obrigado a responder as perguntas que lhe forem feitas, seja pelo juiz-presidente do Tribunal do Júri, pelos jurados, pelo Ministério Público ou pela defesa. Caso o senhor queira ficar em silêncio, é um direito seu, não causa nenhum prejuízo, tá? O senhor tem o direito constitucional de não se manifestar. Tá. O senhor já conversou reservadamente com seus defensores, correto? Sim. Foi garantida prévia e reservada entrevista. Em relação ao seu interrogatório, já advertido o direito ao silêncio e garantida prévia entrevista, indago ao senhor primeiramente, livremente, se o senhor quer explanar a respeito do que teria ocorrido no dia 10 de dezembro de 2022, por volta das 19 horas, no sítio Carolina, área rural de Cafeara, entre o senhor e o seu irmão, o Fernando Vieira. Fernando Vieira. O senhor quer falar? Quer expor sua versão? Sim. Então pode falar. Só me lembro, foi num sábado, né, que eu não tomo... Parece que sim, foi no Isso. sábado por volta Então, das 19 horas. Isso, eu levantei cedo sábado e fui bater a cama dos aviários. Aí quando foi 11 horas eu vim almoçar. Aí 11h40, quando eu fui almoçar 11 horas, eu já olhei no status, ele bebendo, rodeado de garrafa de cerveja no bar que ele tava. Ainda até comentei com a minha mulher, ixi, hoje vai dar briga hoje. Daí peguei e fui trabalhar. Aí eu trabalhei até 4h30. 4h30 eu fui para casa. E eu falei com a minha esposa que eu ia tomar banho, para nós sair, para não ver ele ficar caçando confusão, caçando briga lá. Daí não deu tempo, ele chegou. Chegou com o carro, já engatou a carretinha, ficou correndo para lá e para cá. Disse que ia pegar os móveis dele e jogar tudo no canavial que tinha na frente lá. Nisso ele carregou o sofá sozinho, que ele era muito forte, ele tinha força. Ele carregou sozinho esse sofá, apoiou na carretinha. Foi sair, caiu, ele catou de novo, pôs em cima. Aí ele injuriou, ele voltou com o sofá, com a carretinha e o carro. Aí eu tava indo fechar a lona do barracão para não molhar, porque não pode molhar, que ela dá muito gás. Aí meu sogro falou, não, deixa que eu vou lá, que senão ele vai ficar caçando briga com você. Daí eu fiquei dentro de casa, eu fui tomar banho. Aí quando eu fui tomar banho, eu escutei o griteiro lá fora, que ele já tinha pulado a cerca, enroscado, que até esse momento eu não tinha visto. Aí eu vi que isso contou pra mim, que ele pulou a cerca, foi correndo, pulou a cerca, caiu no chão, de cara no chão, começou a bater no meu sogro, bater bastante no meu sogro, até machucou o braço dele, o osso do braço dele. Aí minha mulher viu aquilo lá, foi correndo, minha esposa foi correndo, pegou ele por trás, tirou, ele catou minha esposa pro cabelo e começou a chutar, bater nela no chão, bater bastante. Foi na hora que eu saí de dentro de casa, já saí armado, dei um tiro pra cima, aí ele largou dela e veio pro meu rumo. Daí eu dei outro tiro pra baixo, tentei a poeira que levanta, e o outro eu dei no rumo da perna dele pra parar ele, que ele falou que ia catar o revólver e ia matar nós. Se ele pega, ia dar mais tragédia ainda. Mas em nenhum momento eu quis matar meu irmão. Foi isso aí que aconteceu. Como que era o seu relacionamento com ele? Vocês estavam com alguma divergência naquela época, naquele dia? Quando ele estava ação, ele era bom demais para mexer com ele, mas bebia. Aí foi até eu que arrumei esse serviço para ele. E qual a sua idade? Qual que era a idade dele? Se era mais velho, mais novo que ele? O que o senhor pode esclarecer? Ele tem... Quando ele morreu, ele estava com 39. E o senhor é mais velho ou mais novo que o... Nós fica com 39 no mesmo ano. Daí ele muda para 40 e eu fico no 39. Então ele era um pouquinho mais velho que o senhor. Vocês são em quantos irmãos? 10. 10 irmãos. Mas daí já morreu 2 e ele mais um. E foi o senhor que chamou ele e a família dele para morarem em Cafeara e trabalharem? Isso foi explanado hoje aqui, né? Que o senhor que teria chamado. Foi eu que arrumei o serviço para ele. E o senhor estava morando há quanto tempo aqui em Cafeara? Ah, eu já estava uns 3 meses já. Uns 3 meses só. Uhum. E o Fernando veio depois com a família? Veio. Ele estava há quanto tempo? Mas é que ele estava passando muita necessidade em Piabiru. Daí ele veio
Depois de uns 3 meses daí que deu certo o serviço, ele veio. Aí ele tocou um lote e bebeu e foi falar pro patrão que não ia tocar mais, entregou o serviço. Mas disso aí ele pensou que foi eu que fiz a cabeça do patrão para mandar ele embora, mas ele pediu a conta. Como ele estava bêbado, ele pediu a conta, o meu patrão não acreditou que meu patrão ia arrumar outra família para lá. Daí já veio outra família para ver os 2 aviários, que eu tocava o 1 e o 2, ele tocava o 3 e o 4. Daí meu patrão já arrumou outro para vir para tocar as granjas, né? Tá. Isso ninguém tinha esclarecido. Então ele estava bravo porque ele pediu as contas pro patrão quando estava bêbado. Isso, ele pediu. E não lembrava. Daí ele não lembrava. E daí meu patrão levou esse caso a sério. Eu já arrumou outro granjeiro para levar no Correto. Para poder tocar as granjas. E daí nisso aí ele pensou que foi eu que fui falar um monte de coisa pro patrão para poder mandar ele embora, sendo que ele nem foi mandado embora, ele pediu as contas. Aí já virou a cara comigo, já começou a virar a cara comigo depois disso aí. Foi onde já acarretou tudo isso. E vocês são em 10 irmãos, o senhor hoje está com quantos anos? Eu, 39. 39 anos de idade. O senhor tem quantos filhos? Eu tenho uma menina com 11 anos. Só uma filha, com 11 anos de idade. Que é sua com a... Kelly. Kellen, que foi ouvida hoje. Isso. Mora com a mãe, né? Hã? Hoje está morando com a mãe, né? Não. Ela mora em Paissandu para visitar eu no presídio ali, fica mais perto daí. Estão morando em Paissandu. Uhum. E vocês são de Peabiru, a família? Peabiru. Peabiru. E qual que é a sua escolaridade? Qual foi o seu estudo? Com que o senhor já trabalhou? Segundo grau completo. Trabalhei de tratorista, mas o último emprego, antes de pegar a granja, eu estava trabalhando de canavieiro, puxando... Trabalho de motorista de caminhão, canavieiro, puxando cana para as usinas. Daí, eu tenho bastante... Tudo que põe aí eu trabalho. Tem curso de granjeiro, tudo. Tem bastante curso eu tenho. Escolaridade eu tenho segundo grau completo. Sabe ler e escrever? Sim. E o senhor já tinha sido preso, processado anteriormente? Já fui processado, como citou várias vezes hoje aí, lá na tentativa que eu dei carona pro cara, deixei ele no centro. Lá o cara foi fazer cagada, mas como o povo viu que ele estava dentro do carro, que eu deixei ele lá no centro, põe eu como envolvido, onde foi formação de quadrilha, um monte de coisa lá, eu fui julgado, eu fui condenado, mas tá tudo, eu já tinha pagado tudo em 2017, eu paguei tudo, não estava devendo nada. Isso foi em Peabiru? Isso, foi em Peabiru, isso. O senhor teria sido condenado pelo que consta aqui hoje, há 3 anos? 3 anos, 7 meses e 20 dias, uma coisa assim. Regime aberto. Isso, aberto, não podia. 3 anos, 10 meses, 15 dias, regime aberto. Isso, eu assinava tudo certinho. Aí terminou já de cumprir. Não, já paguei faz tempo já que eu paguei tudo. Porque o senhor foi condenado em 2017, né? Sim. Aí terminou por volta de 2019, 2020. E a guerra desde sempre começou, morreu tudo. Hoje o vivo é só eu que estou vivo. Eles já morreu tudo, que era envolvido. Nesse caso. Tudo já morreram. E o senhor já teve essa experiência, né? Independentemente do que ocorreu ali, de uma condenação. E por que o senhor tinha arma de fogo ali? Que a gente pode dizer, né, que se não fosse arma de fogo, talvez não tivesse ocorrido essa fatalidade, o que aconteceu ali no dia. Sim. Como essa granja surgiu em cima da hora, tinha um rapaz que eu tinha vendido um carro que eu tinha lá, que era um Escortinho, ele não tinha o dinheiro para pagar, ele me deu. Eu falei, então vou pegar e vou levar para lá. Como tem caminhoneta, tem gerador de 100 mil, 140 mil, tem muito lá, o dele lá, a capital é de 11 milhões, onde eu estava trabalhando lá. E daí eu levei para deixar lá comigo. E como eu toco granja, dá muito dinheiro granja. Cada lote é 45 dias que sai, dá a faixa de 15, 16 mil. Eu deixava para se defender, para me se defender, mas eu ia desponhar da arma, eu não queria comigo. Mas qual que é a lógica do senhor ter uma arma para defender o que nem é seu? Você vai defender gerador de energia, granja de um proprietário, em tese rico, lá de Maringá? Mas e quando eu recebesse o dinheiro meu? Porque ele disse aqui que ele não orientou o senhor a ter arma, não te deu arma. Ele não falou nada, não. Ele não orientou, não. Eu que fui entrão mesmo, peguei a arma, levei, mas eu ia desponhar da arma, eu não ia querer ela, não. Eu ia desponhar, mas não deu tempo. Então o senhor sabia que não poderia ter arma de fogo, mas mesmo assim optou por ter uma arma. Porque para mim ter uma arma de fogo hoje eu tinha que ter o porte, eu não tinha o porte. Então, não Tava tinha porte. Comigo, eu peguei numa dívida para não perder tudo, mas eu ia vender isso. É ilegal? É, sim, eu entendo, mas eu não podia perder tudo também. E o senhor está arrependido de ter essa arma de fogo? Vixe, nossa, arrependi tudo, de tudo. Tudo. E no dia ali, então o senhor admite que atirou, né? Que foi Sim. o senhor que... Sim, foi eu. Fez os disparos que causaram a morte do seu irmão.
do Fernando, mas o senhor alega que não estava com a intenção de matar e que estava tentando se defender, seria isso? Isso. Que quando eu atirei pro chão, ele continuou vindo para cima. E se ele entra, é o espaço curto dele entrar e virar para pegar a arma dele. Se ele pegar a arma dele, ele matava eu, meu sogro, minha filha e tudo que estava lá. Era 4, e minha esposa. Então a defesa seria tanto do senhor quanto da sua esposa, do seu sogro? É uma defesa sua e de terceiros, o senhor está alegando? Isso. Como defesa, né? Foi uma defesa, mas não era para matar. Porque eu vejo aí, tem gente que leva 40 tiros, 45 tiros e não morre. O tiro pegou na perna dele, cortou a veia artéria e morreu. Foi uma fatalidade. Porque se pega na perna dele, ele para ali, cai, o catavei, para dentro do carro e levava para o médico. Certo. Mas foi isso. Como o interrogatório é o momento do senhor se defender, a gente já passou o vídeo aqui, né? Sim. O promotor já pediu para passar e o defensor pediu para passar. Sobre ali os vídeos que foram passados, o senhor quer se manifestar sobre algo, principalmente quanto ao final que o promotor já ressaltou, ali, de que o senhor teria chutado, né? Que parece o senhor chutando ele depois chutar, de cair. Eu não chutei, eu cheguei, bati na cabeça dele assim, só. Com a mão, isso aí tá no vídeo. Chutar, eu não chutei, não. E outra coisa, quando fala sobre as crianças, em nenhum momento ela estava na hora que aconteceu. Estava tudo dentro da casa trancado, porque quanto mais cedo foi, ele já tinha batido nas crianças, batido na esposa dele e ponhado tudo para dentro de casa. Daí ela ficou lá dentro. O acontecido só foi entre ele, meu sogro, minha esposa e eu, que saí depois, quando eu vi ele judiando da minha esposa. Foi isso que aconteceu. Tá. Então, pelo vídeo, o senhor disse que não chutou, então? Não chutei. Não lembro de ter chutado. Tá. Na hora ali, na hora do nervoso, eu não lembro de ter chutado. Eu sei que meu sogro chegou e fez assim com o pé nele para ver se ele tinha morrido. Isso aí eu lembro que ele fez. Agora, de eu ter chutado, isso eu não fiz, isso aí. E o senhor gostaria de esclarecer por que foi logo embora, não tentou prestar socorro, não tentou chamar... Eu fiquei muito assustado, tudo, por isso que eu corri. Até minha esposa ia tentar socorrer ele, mas só que eu vou falar uma coisa pra você, ele morreu, foi questão de 5 minutos, cortou a veia artéria, ele era franzino, um pouco mais forte que eu, assim, foi rapidinho. Ele já ficou mole e morreu rápido, Tá. Não dava tempo, porque a minha esposa ia levar ele pro médico. Ela ia pegar o mesmo carro dele, que estava na porta de casa, e ia levar ele. Só que daí o enteado dele, foi a hora que pegou o revólver, porque eu estava saindo com o carro, ele deu 2 tiros para mim, e foi na janela da casa, e abriu, e pôs uma arma pelo vitrô na minha esposa e no meu sogro. Tá. E esclarece uma coisa, o senhor estava com a arma, né? Sim. Foi embora com a arma. Sim. O seu enteado estava bravo, né? Com a sua Sim. esposa e com seus filhos. Deu tiro na direção do seu carro. É isso? Por que o senhor não voltou para defender a sua esposa e seu filho? Porque o senhor não pensou o seguinte, ele pode matar agora em... Ele está revoltado. Eu atirei no Fernando, né, no padrasto dele. Ele vai tirar a vida da minha esposa, dos meus filhos, do meu sogro. Aí o senhor não voltou para defender? Não, quando eu peguei o carro que eu saí, eu já estava longe, eu estava uns 50 metros. Certo. Pra você ter uma ideia, é os outros que... A minha esposa e meu sogro que falou que atirou. Mas eu já estava com a cabeça, eu não estava vendo mais nada. Eu peguei o carro e saí, ele atirou de longe. Isso aí, eles contou daí. Você nem viu, então, na hora? Isso, eu não vi. Eu nem vi na hora que eu você saí... não pensou em ficar ali para defender sua esposa, o seu sogro? Não, porque eles não era... Eu tinha na minha cabeça que eles não iam fazer mal para ela ali. Já tinha acontecido o que tinha de acontecer ali. Na minha cabeça, eu falei... Tá caído, então agora não vai acontecer mais nada. Eu pensei isso comigo, não vai acontecer. Como de fato não aconteceu, né? Porque não aconteceu. Mas podia ter acontecido. Então, pelo que o senhor está falando e pela história que foi em tese apurada, o enteado ficou com uma arma de fogo, como o nome do enteado? O Gustavo. O Gustavo ficou com uma arma de fogo ali. Então, se ele quisesse ali ter feito algo... Ele tinha feito. Tinha feito. Só que na hora que aconteceu tudo, enquanto eu estava ali, ele estava trancado dentro da casa dele. Estava tudo trancado. A mulher, as crianças, estava tudo lá dentro. Aquela choreira que chega ali depois, foi depois que eles chegaram tudo, aí virou choreiro. Porque em sítio, não tem como tirar as crianças já saiu tudo para fora. Foi ali. Uhum. Eu sinto muito, mas... E o senhor fala que teve necessidade de atirar, né, no Fernando, né, que é a sua tese, né, de legítima defesa e de legítima defesa de terceiro. O senhor gostaria de esclarecer a questão? Você fala que ele era muito forte. Qual que é a sua altura? Qual que era a altura do seu irmão? Eu tenho 1,65, ele devia ter 1,75, só que ele era treinado, ele brigava em bar direto, ele brigava, nunca leva o... Você tem 1,65. Isso. Porque consta aqui do laudo do movimento 8.11, né, que é o laudo de perícia necroscópica, que ele teria 1,67. Não tem o peso dele, eu tô tipo assim, doutor... Seria 2 centímetros maior que o senhor. Não, doutor, eu tô chutando assim... Porque eu nunca tive tempo assim de me medir essas coisas, sempre trabalhei, sabe? Mas ele era um tanto assim mais alto que eu. Ele era mais alto e mais forte.
Porque ali pelo vídeo pelo menos não aparenta, né, ser uma pessoa tão forte. Ele era muito forte em que sentido? De peso, de lutar? Ele tinha alguma... De luta, sim, de braço. Ele era bem maior que eu, de braço, tudo. E não daria para o senhor, o seu sogro e a sua esposa conterem não, ele? 3-1? Ele já tinha batido em mim outras vezes, mas nunca levei pro coração isso aí. Por isso que eu tinha medo de encarar ele. Eu nunca levei pro coração, já tinha batido em mim outras vezes. E o senhor ali não pensou, às vezes, em pegar um pedaço de pau, um outro instrumento que não fosse algo o meu plano tão letal? Foi pegar a arma que eu tinha dentro de casa, atirar pra cima, pra ele correr, pra largar minha esposa, sabe? Mas nisso ele veio pra cima, daí eu dei mais um tiro que pegou no chão. Aí ele continuou vindo, daí eu fui e tirei pra pegar na perna, mas até que fim pegou na perna dele. Mas daí cortou a artéria. Foi uma fatalidade, aconteceu. Certo. Nunca eu tinha intenção de matar ele. Sobre o comportamento social, familiar do seu irmão que faleceu, o senhor quer falar algo, explicar como ele era? Se ele tinha problema com bebida alcoólica? O que eu tenho para falar foi falar tudo aqui. Ele bebia, era todo dia. Aqui falaram que era só final de semana, não. Era todo dia ele bebia. Todo dia. Não é porque ele morreu, eu estou vivo aqui. Morto não fala. Mas eu estou falando do fundo do meu coração. Ele bebia todo dia. E todo dia que ele bebia, ele chegava, ele batia na mulher, batia nas crianças, batia em todo mundo. Ele era muito difícil de mexer quando ele bebia. Quando eu arrumei o serviço para ele, eu sabia que ele bebia, mas ele parou. Ele ficou uns 30 dias sem beber. Ele tinha parado de beber. Mas depois começou de novo. O senhor tem uma filha só, né, de 11 anos, que formou, e ele deixou 4 filhos? Sim. O senhor quer dizer algo mais em sua defesa, esclarecer algum ponto? Hoje, né, foi explicado para o senhor já pelo defensor Dr. Cruz, que os jurados que vão fazer seu julgamento, né? Não, então, sim, não entendo. Quem julga são as 7 pessoas que compõem aqui a população, né? Da comarca aqui de Centenário, que é Centenário, Lupenópolis e Cafeara. O senhor quer dizer algo para os jurados? Quer esclarecer mais algum ponto, dizer algo em sua defesa? Eu não quero falar nada não, porque o que tinha de ser falado foi falado aqui. Em nenhum momento em tudo que falaram aqui sobre ele foi mentira, sempre foi a verdade. Não é porque morto não fala, não. Mas ele não era fácil de mexer, não. E é isso aí que eu tenho para falar. Os jurados querem fazer alguma pergunta para o réu? Não? O Ministério Público? Oi, Tiago. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Tiago, por que esse fato ocorreu 10 de dezembro e você só se entregou para a Justiça 15 ou 16 de janeiro? Eu vou ser bem sincero, meu advogado veio 2 vezes aqui para poder me apresentar. Tudo que eu queria é pagar pelo que eu fiz. Tudo que eu queria. Tanto que no dia que eles pegaram eu em Paysandu ali, eu estava trabalhando, eu estava acabando de chegar de serviço. Já tinha arrumado emprego em Maringá, eu estava trabalhando de pintor. Eu cheguei, em nenhum momento eu fugi. Fiquei fugido, eu fiquei sempre... Sim, mas por que você não veio aqui? Você sabia que o fórum é aqui? O tempo que você morou em Cafeara, provavelmente você sabia que o fórum era aqui em Centenário. Por que você não veio aqui no fórum? Não. Como ou isso? na Polícia Civil, por exemplo, na delegacia? Foi um quebra-cabeça tão grande, para você ter uma ideia. Isso aí aconteceu entre Cafeara, Lupianópolis e Santo Inácio, e responde por aqui. Nunca eu imaginava que ia ser aqui. Nunca. Eu imaginava que o fórum aqui respondia por lá. Eu achava que tinha que se apresentar lá, mas sempre eu estava em comunicação com o meu advogado. Estava em comunicação com ele, esperando. Sempre eu falava, eu quero me apresentar, eu quero pagar pelo que eu fiz. Sempre eu estava falando isso para ele. Aí, fiquei esperando sair o mandato. Aí saiu o mandato, foi no mesmo dia que saiu o mandato, eles pegou eu. Saiu dia 15 de dezembro o mandato. 15 de dezembro. Se eu não me engano, foi dia 17 eles pegou eu, né? 15 de dezembro, só no outro mês. Sim. Só no outro mês. Foi como se a Justiça tivesse falado, vem cá, se apresenta, e você, deixou correr frouxo, você não veio aqui. Não, mas uma hora ou outra eu sabia que eles iam pegar eu, que eu ia pagar pelo que eu fiz. Eu nunca, em nenhum momento eu fiquei corrido, fiquei esperando. Tá, e outra coisa, você sabe a diferença entre perna e pelve? Não. Região pélvica, você sabe o que é a região pélvica? A virilha, né? Sim, foi aí que a bala perfurou. Foi aí que a bala perfurou. Foi o que me falaram. Não, sim, eu só estou falando porque você hoje aqui falou várias vezes, tirei na perna, e para mim não foi na perna, foi na pelve, como consta Tudo bem, o laudo. tudo bem, eu entendo o que você está falando.
Eu não tenho curso de tiro, nada. Não, sim, sim. Eu nunca tive, eu não tenho curso de tiro. Eu atirei, pode ter levantado e pegado. Mas o meu plano era pegar na perna, e daí ele parava, porque ele caminhou pra cima de mim, eu catava ele, levava pro médico, tudo, que parando ele eu conseguia fazer isso aí. Mas se ele passa pelo portão e pega a arma dele, ele tinha feito uma tragédia grande. Não, sim, mas aí entra a próxima pergunta que eu queria te fazer. Como o dono da granja teve aí hoje e disse, por exemplo, ó, o Thiago sabia que no dia seguinte ele iria embora, né? E assim, e você não conseguiu, se não passou pela tua cabeça, ó, vou deixar isso quieto, pô, é sangue do meu sangue, né? Minha família, mãe comum, né? Sabe, de fazer esse... Porque, assim, sinceramente, eu tenho absoluta certeza que você não deve estar bem com essa situação. Não. Né? E não só você, como todos nós aqui, o próprio doutor Cruz, Sim. o magistrado e os jurados também. Porque é uma questão muito sensível de você gerar isso dentro da tua própria família, dentro do seio da tua família. E as tuas sobrinhas, como é que você olha para as tuas sobrinhas, para os teus sobrinhos? Eu vou resolver tudo isso quando eu sair. Vou chamar eles, vou explicar como que foi tudo, vou ajudar a criar eles. Eu vou sentar, vou conversar com eles, vou explicar. Porque se trazer a maiorzinha dele de 9 anos, sentar nessa cadeira que teu pai batia, não sei, judiava, ela vai falar, judiava. Não que leva isso, eu ter matado ele. Isso aí não leva. Isso que eu ia falar. Isso aí não leva eu ter feito o que eu fiz. Exatamente. Isso aí não leva. Então tá bom. Essa é uma pergunta que eu queria fazer para você e você respondeu. E a outra é o seguinte. Eu, tá, que fui atrás para procurar esclarecer o que era lá o segredo de justiça na folha de antecedentes criminais dele. Porque a gente ouviu o zum, olha, estuprou alguém. Me parece que sim. Eu pedi, o cartório foi atrás e viu. E eu vi o depoimento dele lá. Só que o depoimento dele, eu via condizente. Ó, eu tive relação sexual, sim. Foi consentida, mas eu tive com uma pessoa que era da pai. Né? E eu vi também o seu depoimento. Quando você foi ouvido na delegacia, no caso que você foi julgado, você falou que não tinha nada a ver com BO. Que não tinha dado carona, que não conhecia as pessoas, que não conhecia ninguém. E eu confessei tudo no dia, em nenhum momento. Na delegacia, você tem certeza que confessou? Todo mundo ainda chegou para mim e falou, você vai preso, porque você ainda teve o respaldo do júri. Eu falei tudo, não era eu mesmo que estava dirigindo, eu que era o motorista, tudo. Eu falei isso aí, eu Depois, lembro. mas no início, a primeira vez que você foi chamado, você não falou isso não. Você falou, não conheço essas pessoas não. Pode eu ser. estou fora disso aí, é errado. Estão dizendo que sou eu, mas não sou eu não. Sim, eu posso ter ficado nervoso, com medo de dar algum problema para mim, mas depois, no dia, eu confessei tudo. Entendi. Tá, é o seguinte, eu não sou fábrica de maldade, tá? Não, sim. Eu não sou fábrica de maldade, faço meu trabalho, te respeito, espero que você tenha um aprendizado. Eu fiquei aborrecido, por quê? Se você já experimentou isso aqui, um júri antes, você deveria ter fugido de confusão, não botar arma em casa para guardar patrimônio alheio. Então, assim, isso aí você tem que pensar, porque nós não podemos admitir cometer um erro e outro depois, da mesma coisa. Então, assim, isso tem que ficar de lição para você a tua vida inteira. Tua vida inteira. Ó, eu não posso mais me envolver com isso. Por que eu estou falando isso? Porque é o nome da tua família, da tua mãe, de toda essa gente aí que está, sabe, envolvida. E outra coisa, e mais que isso. Como você falou, ó, foi em Cafeara, foi em Lupionópolis, foi em Centenário. Tipo assim, eu, que estou aqui há 9 anos e meio, não posso crer que Cafeara vai ficar conhecida como a tragédia dos irmãos e não como a terra do café. Você está entendendo? Isso choca todo mundo, a gente não tem controle. Corre o mundo uma notícia dessa. É triste porque está gravado ainda. Então, assim, eu queria que você, independentemente do resultado que tiver aqui hoje, que você mude a tua vida de uma vez por todas. Tá? Que você pense efetivamente só fazer o bem na tua vida. Porque se eu não vou aqui ficar falando, ó, cara, você era um bandido, você era isso, você era aquilo. Pelo visto não era, tá? Pelo visto não era, eu procuro conversar com as pessoas, eu sei que você era trabalhador, que você corre atrás, tudo bem. Agora, não podia ter feito o mesmo erro, não podia ter deixado o nome ficar de novo em conversa dos outros. Tudo bem. Aí você falou do meu lado, né? Tá bom, falando do meu lado, eu não podia ter essa arma dentro de casa. Tudo bem, eu concordo, é ilegal, não tem porta, não tem nada. Mas no dia que aconteceu lá, se eu vou para defender minha esposa, que ele tava batendo no meu sogro, ele tinha arma dentro de casa, que a arma chegou lá quando eu arrumei o serviço, eu nem sabia que ele tinha. Só que ele não apontou a arma para você. Mas ele tá vindo pegar, então, se ele pega... Mas aí é você que está dizendo. Ó, ele tá... Ué, mas hoje foi falado aqui, o Gustavo pegou a arma dele, deu 2 tiros pro meu lado, a arma dele tava dentro da casa lá Mas guardada. ele já estava morto.
Sim, mas ele tá vindo pegando. E se eu não tenho arma, ele consegue escapar, vai lá, pega a arma dele, a tragédia poderia ter sido maior. Não que eu tô livrando o que eu fiz tudo. O que eu fiz, eu vou pagar, tudo bem, eu vou pagar pelo que eu fiz, mas eu tô justificando o lado dele também, que nem você falou do meu lado, eu tô falando do lado dele. Que nem ele pegou o serviço, eu fiz de tudo, ele aprendeu até bem, mas depois começou a se engrandecer. Eu já deixei ele sozinho, foi onde ele virou a cara comigo. Aí se ele pega essa arma dele lá, ele tinha matado meu sogro, matado minha mulher e minha filha, que estava no choreiro lá, tentando um salvar o outro lá. Sim, mas olha só, eu só acho que você não pode concluir isso, porque quem já respondeu por homicídio, tentativa de homicídio, foi você e não ele. Então, assim, essa conclusão que você está levando para ele, eu não posso concordar por isso. Tudo porque bem. você que respondeu antes por tentativa de homicídio. Você está dizendo, olha, ele faria isso. Como? Eu não entrei dentro da cabeça dele? Sem mais perguntas, Excelência. Por fim, a defesa. Sim. Tiago, coloque para a gente as minhas alegações finais de evento 131.1, que eu acredito que são as fotografias, tá? Estão dentro dos autos. Ela vai estar bem para frente, dentro da alegação final, vai bem para frente, tá? A hora que chegar nas fotografias, você vai ver, vai passando. Aí. Tiago, dá para aumentar? Tiago, vamos lá. Pode ir descendo. Esta é uma foto que nós tiramos dentro dos vídeos. A gente, então, era a única coisa, acho que faltava exibir para os jurados, que além dos vídeos que já foram exibidos, tá? Essa foto ali é o quê? O que está acontecendo ali? Quem é? O Fernando. E quem que é aqui? Pode ser o meu sogro, pode ser minha esposa. Nós colocamos ali, foto 2, a vítima agredindo Kellen. Ali é a Kellen que estava com aquela roupa. Pode passar para o próximo. Pode ir descendo. Nós temos essa é a segunda foto. Isso, veja, vítima agredindo Kellen. Ali ela tá grudado no cabelo dela, é isso? Ele está catado no cabelo. Ali que ele arrastou, que ela se ralou. Tá, vamos continuar. Pode descer mais. Pode aumentar. Ali foi a hora que ela chegou para tirar o pai dela da briga. Ali é a primeira foto, então. Ali é o primeiro momento. Vítima agredindo Kellen e Antônio. Isso. Ali a Kellen está vindo lá de dentro de casa para tirar o pai dela. Isso. É isso? Continua, por favor. E ali eu acho que é ali, esse ponto aí, eu não sei se você chegou a ver, quando ali é um ponto ali, na verdade, ali é uma poeira, que é quando você dispara o segundo tiro, tá? Quando passa aquele vídeo anterior lá, lembra? Aquele primeiro vídeo que passa, você dá o primeiro, um tiro para cima, um tiro no chão, e ali, tá, continua, por favor. Deixa eu ver se tem mais um. Tem um último, esse aqui, tá? Veja. A partir daquele tiro no chão é que acontece isso. Então, veja, aqui, segundo você fala, depois do tiro no chão, mesmo assim o Fernando ainda continuou vindo para cima de você. Veio para cima, mesmo assim, ele veio ali foi onde, então, você teria dado o tiro que teria acertado, que você falou agora para nós que atirou na perna. Porque ali, eu não sei se você está vendo, ali tem uma cerca ali, tá vendo a cerca ali? Tem uma cerca, ó. Uma cerca e uns tubos aqui. O que é isso aqui? Aqueles tubos ali é de poço artesiano, que ele mandou fazer o poço, é rosqueado um no outro para descer na bomba lá embaixo. Certo. E ali ele vinha, então mesmo você atirando a primeira vez para cima, a segunda vez aquele que gerou aquela poeirinha lá, ele ainda assim está vindo em cima de você, é isso? Isso. E aí é onde você dá o primeiro tiro que acerta nele, é isso? Isso. Tá. Mas nós temos uma imagem muito pesada realmente, que foi aquela imagem que o doutor falou, ali no final daquele vídeo, aonde você então fala, eu falei que já chega, e você bate na cabeça dele. Sim, e isso seu aí sogro eu falo vem que eu e fiz. dá aquela cutucada com o pé também. Não foi chute, só foi encostão para ver se ele estava vivo. Eu vi o sogro empurrando ali com o pé alguma coisa. Ali, você acreditava que ele estava morto ou não? Não. Achava que nem tinha pegado, que ele continuou mesmo com o tiro andando para cima. Mas depois que ele foi caindo. Então, naquele momento, na verdade, você não tinha na cabeça que ele tinha morrido? Não tinha certeza que ele tinha morrido, não. Tinha acertado ele, não. Certo. A região pélvica é a região da bacia, tá? Ela é bem abaixo do umbigo ali, né? Abaixo do umbigo. Em algum momento, você teve a intenção de tirar a vida de Fernando? Não. Mas naquele dia, você sabia que Fernando estava bebendo e que faria cagada? Tá.
quando você viu, em que momento que você decidiu que ia pegar a arma? Em que momento que você realmente ficou preocupado com a situação? Como eu disse, eu ia sair, eu não ia ficar lá quando ele chegasse bêbado. Que daí eu já estava cansado de ver ele judiar da mulher, das crianças, eu ia sair. Mas quanto tempo deu? Porque, veja, a Kelly falou que essa arma ficava aonde mesmo, em casa? Onde você guardava a sua arma? Embaixo do maleiro do guarda-roupa. Tá. Veja, essa arma está embaixo do maleiro do guarda-roupa. Nós temos o Fernando, então, naquele dia, fazendo aquela extravagância, né? Entrando com o veículo, voando o sofá, aí começou a briga, e vagabundo, ele xingando seu sogro, começou a agredir o sogro, Kelly, vendo o pai apanhando, saiu correndo. Em que momento você decidiu, então, a pegar a arma e sair para fora? A hora que eu vi da janela lá de dentro de casa, que ela estava no chão, ele chutando ela e puxando pro cabelo. Foi na hora que Só nessa hora? Eu saí para fora, aí eu atirei para cima. Quando eu atirei para cima, ele largou, daí ele veio pro meu lado. E como que você estava psicologicamente? Vixe, olha, eu falar bem a verdade, eu não estava vendo nada na minha frente. Tá. E você, inclusive, então, quando você fala o seguinte, então, quando o Gustavo atirou em você, que você soube que Gustavo deu 2 tiros, na verdade, você soube isso por terceiro. Você não viu em nenhum momento o Gustavo atirar em você? Não, eu escutei os estralos, mas eu peguei e continuei. Você não continuei. sabe, Meu plano era sair dali, do local, sair dali. Tá. Depois que eu andei uns 10, 20 quilômetros, que falaram, e ele morreu. Eu falei, nossa senhora. Tá, deixa eu só falar uma coisa para você. Em relação a você se apresentar, você tem lembrança que eu vim por 2 ou 3 vezes até esta cidade e não tinha delegado? Eu tenho lembrança, eu estava cobrando isso aí de você. Exatamente. Direto, é a coisa que eu mais cobrei de você. Você lembra que o delegado que respondia por aqui, ele estaria em Sertanópolis, se eu não me engano, ele era o mesmo delegado, Sertanópolis estava respondendo por aqui? Eu lembro tudo certinho, até falei aqui, eu lembro. Você chegou a ser ouvido na delegacia? Lembra ou não? Na delegacia eu não lembro. Então você nunca foi ouvido? O delegado nunca foi atrás de você? Não, eu não tenho. Nem depois que você é preso, eu caí na nona lá e não levaram eu para falar o que você fez. A primeira vez que você falou sobre o fato foi aqui para o juiz? O delegado nunca foi atrás de você? Foi naquela audiência, quando eu estava preso lá, que eu falei, e aqui hoje? Somente isso? Delegado só na nenhum chamou eu para conversar. Sobre esse fato, não é? Para falar o que aconteceu, nada. Não tá, mas isso é uma falha do judiciário. Só um momentinho, por favor, doutor. O Poder Judiciário está aqui, as estruturas estão aqui, é um bem imóvel que está aqui. Então, a falha do Judiciário... da Polícia Judiciária? Falha do Judiciário, Polícia não. Judiciária, Nós estamos aqui. E também é a mesma coisa. Quem quer pagar, dá um jeito de pagar. Paga no banco, faz consignação em pagamento. Quem quer se entrega em qualquer lugar. Se tem mandado de prisão, é aberto, se entrega em qualquer lugar. Doutor, isso aí tem que ficar claro. O mandado de prisão dele não estava no sistema. Ué? Ficou em sigilo da Justiça. Pode ver. Ficou em segredo da Justiça. Ninguém viu. Eu ligava todo dia para apresentar ele, o delegado não falava que tinha mandado de prisão, eu falava, mas se tiver mandado eu vou levar ele, doutor. Não tinha nem delegado na cidade. Tá? Mandado de prisão desde o dia 15 de dezembro. Então o senhor pode olhar, quando que ele tornou público, o doutor pode falar, doutor, o juiz é ele sabe o dia que ele tornou público o mandado de prisão. Só depois do cumprimento. Tá? Mas vamos lá. Tiago, em resumo. Do mandado... Quando a gente insere, não tem nem como fazer em segredo. O mandado ele é inserido, ele vai para o Cadastro Nacional de Cadastro Nacional. Banco Nacional de Mandado de Prisão. O senhor não inseriu. Certeza absoluta. Eu sou obrigado, quando eu assino no Projude, aparece para assinar no Banco Nacional. Todos, não estou falando desse caso. O decreto do que eu assino do mandado... Ele já vem em segredo de justiça. Pode ver que o decreto já vai fora dos autos. Já vai para os dois. Talvez o senhor não consiga ter acesso se foi uma cautelar, né? Aquelas cautelares sigilosas. Eu cheguei a ligar no Mas fórum, quando publica, o também não quis falar porque tinha mandado de prisão. Ele não quis falar. Se pesquisar no Banco Nacional, sempre aparece. Tem como... Não, porque essa funcionalidade de deixar em segredo, eu nunca usei. Eu nem sei se existe isso, porque eu nunca usei. O seu processo a cautelar... O processo, sim, não o mandado. Veja, o senhor decretou... Esse fato foi no dia 10, segundo o promotor, dia 15 já tinha mandado de prisão. Esse mandado de prisão não estava no inquérito, ele foi separado. E essa cautelar estava em segredo de justiça. Isso é cautelar, mas aí o mandado, quando ele é publicado, ele fica público. Não, se ele não ficasse público, quem cumpriria? Doutor, ele tem que estar para cumprimento na Polícia Militar. E os advogados, a gente sabe que vários pesquisam aí, sabem, quando tem mandado de prisão aberta ou não. Eu liguei aqui na vara. Estou falando para o senhor, eu liguei aqui, eles não falaram até para não constranger, eu não inibia o cumprimento da situação. Mas tá, independente. Bom, realmente, então, você não tinha intenção de ceifar a vida do irmão, não, é isso? Jamais, eu amava meu irmão. E a intenção ali naquele momento era simplesmente defender Kellen e defender... Meu plano era assustar ele, para ele largar e sair, para não ficar batendo tanto nela, porque eu louco tanto nós trabalha, rapaz, deixar outro ir bater na mulher da gente.
Meu plano era esse. Mas como ele caminhou para cima, foi onde saiu mais 2 tiros. Um pegou no chão e o outro que foi, era para pegar na perna. Daí ele falou no lugar que pegou ali. Pergunta que o doutor fez para você. Você sabia desse estupro do teu irmão na menina da PAI? Você sabia ou não sabia? Eu sabia. Eu sabia. E você conhecia a menina? Conhecia. A menina realmente é deficiente? É deficiente da perna. Ela estuda na PAI e problema na cabeça. Tá certo. Sem mais perguntas, excelência. Até o serviço que ele estava, eles mandou ele embora, onde ele estava trabalhando, tudo, foi que aconteceu isso. Ele trabalhava, fazia 3 anos na firma, daí mandaram ele embora. Ah, depois que aconteceu essa fatalidade? Isso, ele foi mandado embora do serviço, tudo. Tá certo. E você realmente, quando chamou o irmão, você tinha intenção de ajudá-lo, é isso? Não, meu plano é ajudar ele, que ele estava passando necessidade em Piabiru, era só ajudar. Sempre ajudei. Fartava óleo, fartava fralda, leite, eu que comprava e dava para as crianças. Desde quando estava em Piabiru, lá na granja, eu Você fiz é mesmo. padrinho de um filho dele, Sou. é isso? Tá certo. Sem mais perguntas, excelência. Só para constar aqui do mandado de prisão, foi decretado nos autos em apenso que é pedido de preventiva 27266-2022, 816-0066. Aí Vê se tem segredo até hoje. a prisão foi decretada movimento 14 e o mandado expedido movimento 16. Certo. 19 horas, 23 minutos, 21 segundos do dia 15 de dezembro de 2022. Aí foi publicado na CESP, que é o do Secretaria do Paraná, que é obrigatório publicar. Não tem como expedir o mandado e não publicar. Né? Doutor, eu mostro para o senhor até hoje que Publicado ainda até dia agora... 15 de dezembro, 19, 23 e 39 segundos. Então, assim, ele foi publicado, ó, ele foi expedido 19, 23 e 21 segundos, ele foi publicado 19, 23 e 39 segundos. Alguns segundos depois já estava na CESP. Então eu vou falar mais uma coisa para o senhor, só para o senhor ter noção. Esse processo do júri até hoje está em segredo. Pode olhar. O apenso... Esse agora. Não, até esse está em segredo, doutor. Até esse. Sigilo mínimo, pode olhar aí. Tá, porque o Carlos não conseguiu acesso. O senhor gostou? Até hoje ele está em segredo. Quanto mais naquela época, o senhor imagina. Tá, mas uma coisa é o processo, outra coisa é o mandado, né? O senhor estava falando do mandado. Não, eles não conseguem não lançar, doutor. Estou falando para o senhor, Denar que faz isso toda hora. Denar, todos Tá, os mas aqui sistemas fazem. tá lançado. Tem aqui, Estou ó, o senhor falando- quer vir ver aqui? Não, sim. Tá lançado no doutor, sistema, eu não tem como estou alterar. duvidando do Né? senhor. Eu estou falando Tô para o lendo. senhor está vendo? O processo até hoje está em segredo. Quanto mais na época, o senhor imagina. E aí ele está na CESP em 15 de dezembro e publicado no Banco Nacional 20 de janeiro. Isso hoje não vai alterar o rumo do nosso processo, Não, mas tá, mas até só pra hoje, só para o constar. senhor saber que ele continua Não, porque em segredo. eu não fiz nenhuma publicação em segredo, eu nunca usei esse procedimento. Então, assim, o processo é Eu cautelar acho que a sigilosa, mas preventiva, eu acho que aparece já automático, eu não sei. aí aparece Eu acho que automático. pode ser o próprio, né? A nomenclatura, ele entra no segredo automático. Porque que não era operação. O senhor citou, às vezes, por exemplo, DENARC, alguma operação. Não era nenhuma operação, é que era uma preventiva normal, né? E Mas é o que eu estou falando, E senhor, com até total- hoje, só para o senhor ter total noção, o acesso. processo ainda está. Ainda está até hoje. Né? tá o sigilo mínimo, né? Pois é, mas mesmo assim, ninguém consegue. Esse mínimo... Né, esse de fora, mínimo é pra terceiros, funcionário, né? mas ninguém consegue mais. Qualquer advogado consegue. Mínimo não. Nenhum advogado consegue. Só funcionário da justiça. O senhor quer que alguém habilita, peça meus para entrar Não, para o senhor ver? mas só porque Não o senhor precisa, falou só tô do. falando pro Não é senhor do que não processo. assim. É porque o senhor falou do mandado. Aí depois eu esclareci do mandado e o senhor agora está citando o processo. Né? Não, estou falando. Então está mudando a sempre argumentação. Sempre teve em segredo, doutor. O mandado Pelo menos não. até cumprir. O mandado nunca esteve E em vou te segredo. falar mais uma coisa, e o senhor sabe disso. A sua comarca não tinha, à época desse fato, delegado aqui. Isso é certeza. Eu vim 3 vezes, doutor. Falei com o braço 3 vezes. Aí é com o poder executivo. Aí Sim, não sim, sim, tem eu tô nada a Ah, ver mas com o isso tudo judiciário. começou quando o senhor falou do Poder Judiciário. Por isso não, que eu eu fiz falei essa errado, intervenção. eu devia Por ter isso que eu falado fiz Polícia essa Judiciária. intervenção. Polícia Judiciária. E o mandado não ficou em segredo, como eu estou lendo aqui, foi publicado na CESP, né? E, Não, mas... E Tem que fora, assinar. quem tem dívida, é patrimonial ou não, quer pagar, procura e paga. Não não, é que é só para deixar claro, mesmo que não interfira no mérito, né? Porque seria uma questão nossa ali, tá falando que, É. por exemplo, questão de delegado, eu não tenho nenhuma ingerência. Eu não Eu posso sei disso. nomear, desnomear delegado, prover cargos. Então, assim, se tinha delegado ou não, tem nada a ver com o Poder com o Judiciário, caso, né? né? Do Tribunal do Paraná, e o mandado foi publicado automaticamente, que não se confunde com a cautelar, com o segredo de justiça legal. Então, sem mais esclarecimentos, encerrado o interrogatório. Então, autos de ação penal, número 248, 38/2022, autor Ministério Público do Estado do Paraná e réu Thiago Vieira. O Ministério Público, com base no inquérito policial, denunciou Thiago Vieira, já qualificado, filho de Rosa Ferraz de Oliveira e Antônio Vieira, então residente em Cafeaga, como em curso no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2º do Código Penal. Fatos de 10 de dezembro de 22, 19 horas, sítio Carolina, área rural de Centenário do Sul. O caso tendo como vítima o seu irmão, Fernando Vieira.
Foi preferida a decisão que se pronunciou o réu, como em curso no artigo 121, parágrafo 2º e 2º, em 5 de julho de 2023, determinando o julgamento pelo Tribunal do Júri. Foi designada a sessão para o dia 13 de dezembro, às 9 horas. Sorteio de jurados dia 27 de novembro de 2023. Observando os princípios do devido processo legal e do juiz natural, o réu foi submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Centenário do Sul. O Conselho de Sentença reconheceu a materialidade do delito e o nexo causal, respondendo afirmativamente ao primeiro quesito, por maioria. Houve também o reconhecimento da autoria, com a votação do segundo quesito, respondido afirmativamente por maioria. Em seguida, o Conselho de Sentença absolveu o acusado, votando sim quanto ao terceiro quesito, por maioria de 4-2. 4 votos sim e 2 votos não. Restaram prejudicados os demais quesitos. Dispositivo. Assim, considerando a soberana decisão do Egrégio Conselho de Sentença, julgo improcedente o pedido contido na denúncia na forma da pronúncia, absolvendo o réu Tiago Vieira, qualificado nos autos das sanções do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2º do Código Penal, com fundamento do artigo 386, inciso 6º do Código de Processo Penal. Determina o cumprimento das demais disposições do Código de Normas, da Corregedoria Geral da Justiça. Dou a presente decisão por publicada em plenário do Tribunal do Júri por intimados o réu, defensores e o Ministério Público. Considerando a absolvição do réu, revoga a prisão preventiva e determina a expedição de alvará de soltura, colocando-se o réu em liberdade, salvo por outro motivo não estiver preso. Determina o registro da sentença, oportunamente observadas as formalidades legais e comunicações necessárias, arquivem-se os autos. Sala das Sessões do Tribunal do Júri da Comarca de Centenário do Sul, 13 de dezembro de 2023. André Luiz Palhares Montenegro de Moraes, juiz-presidente do Tribunal do Júri. Então, agradecendo principalmente ao Conselho de Sentença, ao representante do Ministério Público, aos defensores, aos policiais, né, do DEPEN e Polícia Militar que efetuou a escolta para que pudesse ser realizado o julgamento nessa data. Antes de declarar encerrados os trabalhos, né, desejo também que o Tiago Vieira, né, tenha evoluído como pessoa, com os fatos, né, e que tenha uma vida tranquila daqui para frente. Tá? Agradeço a presença de todos, então, e declaro encerrados os trabalhos. Tá? Boa noite.